Boa noite a todos, que seja uma noite proveitosa, que obtenhamos aqui um grande alento para levarmos conosco, como eu disse agora há pouco, para encararmos o nosso dia a dia com uma predisposição muito mais bem definida, muito mais bem apurada, para que saibamos realmente fazer as boas escolhas, que saibamos realmente ter um proceder adequado. Hoje nós vamos falar sobre o 25º livro trazido por Francisco Cândido Xavier em 1947, que é um livro infantil, uma historinha infantil, mas que a gente pode muito bem adaptá-la para o nosso dia a dia, para a nossa vida. O livro se chama O Caminho Oculto e é de autoria do Espírito Veneranda, que traz uma singela história de um menino de mais ou menos uns 10 a 12 anos, que era maravilhado com as histórias que eram ditas nas aulas de catecismo. Era verdadeiramente apaixonado pelo Cristo. Sonhava com o encontro dele com Jesus. Sonhava com aquele céu que era tão bem definido, tão bem traçado nas aulas de religião. Sonhava em encontrar-se com os anjos, abraçá-los, conviver em harmonia naquele paradisíaco cenário. E orava sempre às noites, junto com a mãe, pedindo que Jesus lhe mostrasse o caminho para encontrá-lo. Em determinada noite, durante o sono, ele se desdobra. Ele se sente fora do corpo e é conduzido a uma esfera muito bela, onde a natureza era perfeita, onde a paisagem verdadeiramente era paradisíaca. E ele notava a paz ali reinante. Em certo momento, notou que alguém se aproximava. E ele, naquela esperança de encontrar-se com Cristo. E à medida que essa pessoa se aproximava, ele tinha mais e mais certeza de que Jesus estava visitando. Até que o próprio chega até ele. E ele, maravilhado com aquela figura belíssima, cai de joelhos e pede a Jesus que lhe mostrasse o caminho que o levasse à conquista desse paraíso, a conquista desses objetivos tão elevados, tão nobres. E Jesus diz a ele: amanhã eu lhe procurarei para mostrar-te o caminho. Extasiado, ele retorna ao corpo físico já de manhãzinha, com aquela sensação boníssima do encontro da noite anterior, e estava todo esperançoso em encontrar que Cristo viesse até ele para lhe informar qual o caminho para ele encontrar as estradas mais curtas para o céu. Então levanta-se e começa a sua vida de um jovenzinho de poucos anos. Ao sair de casa, vê o seu pai atribulado. Morava numa fazenda, num sítio,
E o pai cultivava hortaliças. E na noite pretérita tinha havido muita chuva e desceu das encostas muita lama. E ele estava lutando para que essa lama não atingisse as hortaliças. E o pai se dirigiu ao filho: venha me ajudar. E ele, pensando rápido, inventou uma desculpa qualquer e falou: não posso, hoje eu tenho muito trabalho de casa para fazer. E o pai, muito bondoso, falou: isso mesmo, então vai para casa e faça as suas lições. E ele, contente de ter se desvencilhado dessa obrigação, seguiu o seu caminho. Um pouco à frente, deparou-se com um pomar que estava sendo atacado por muitas e muitas formigas. Lembrou-se então das festas que sua mãe promovia debaixo daquele pomar, né? Aonde aqueles laranjais forneciam frutas tão maravilhosas. Pensou nisso, mas não se ateve. E logo olhou para as formigas, pensou em comunicar ao seu pai, mas logo mudou de opinião, pensando que o pai iria lhe incumbir mais essa tarefa. Então simplesmente deixou de lado e seguiu o seu caminho. Mais à frente, encontrou-se com uma vaca leiteira, muito dócil, que estava ferida. Estava com os olhos como a implorar que lhe desse um pouco de água para saciar a sede, pois há algum tempo já estava ali esperando por socorro. E ele, ao invés de socorrê-la, ainda buscou um chicote, tentou achar um chicote para chicoteá-la, para mandá-la de volta. Como não achou, logo demoveu-se deste pensamento e seguiu adiante. Fora para casa. Ao chegar, viu a mãe atribulada na cozinha, correndo com o almoço e não querendo se envolver, esperando que a mãe lhe desse alguma tarefa, correu direto para o quarto e trancou-se lá até a hora do almoço. A mãe, logicamente, não repreendeu o filho. Na hora do almoço, chamou-o com toda a doçura, com todo o amor. E este veio à mesa. O pai tinha acabado de chegar, trazendo muitas hortaliças e muitas frutas. E ele simplesmente deu de ombros. Ao sentar-se à mesa, ao ver que seu bife não estava passado, ou seja, naquele dia não haveria carne, começou a xingar, esbravejar contra o almoço. E por mais que a mãe, carinhosa, tentasse convencer o filho da refeição sadia, saudável, que estava sendo lhe apresentada, este levantou-se da mesa, saiu em disparada, foi para a cozinha, bebeu quase 1 litro de leite às escondidas e depois arrumou-se e foi para a escola. No caminho encontrou-se com outros colegas e eles foram naquela algazarra, no caminho para a escola. Neste caminho encontraram uma pessoa a fuçar nos lixos. Era uma pessoa que tinha problemas mentais. E o jovem, um dos jovens desse grupo, alertou: quem é aquele? E logo ele teve a ideia de fazer chacotas com essa pessoa e começou a xingá-lo, coisas típicas de criança. Este revoltou-se e tentou atacar as crianças.
um gesto de uma pessoa debilitada mentalmente. Ele pegou numa pedra, mirou-lhe a cabeça e atingiu-lhe. Ao ver que o sangue descia de sua fronte, fugiu atormentado. E as crianças, vendo o fato que acabaram de realizar, acovardaram-se e foram direto para a escola se esconder. Chegando à escola, esse menino, durante a aula, perturbou a aula inteirinha da professora, não deixando ninguém prestar atenção, fazendo todo mundo rir, debochava, coisa típica de criança. Nas aulas de música, perturbou todas as meninas que queriam fazer seu canto, perturbando-as com ruídos animalescos. Durante o recreio, sobrara ali na merenda um sanduíche farto, que ele não aguentara comer. Aproximara-se dele um dos colegas muito pobre, que reclamava não ter comido nada ainda naquele dia, pois saíra apressado, pois não quisera chegar atrasado às aulas. Dizia que não tinha condições, não teve condições de comer nada, estava com muita fome, e que ele lhe desse esse sanduíche. E ele recusou-se, falando grosseiramente que ele não era padaria, que fosse trabalhar e ganhasse o seu sustento. Teve mais alguns episódios que eu vou encurtar o tempo, para não me alongar mais, que foram assim tão cruéis. E nesse interim, ele esperava o Cristo. E realmente, ele acreditava em Jesus. Ele acreditava naquela promessa. Ele acreditava no mundo, nos céus. Mas esperava que o Cristo chegasse até ele e lhe desse o caminho. À noite, já em casa, a mãe lhe convidara para rezar, para orar antes de dormir. E ele, revoltado, falara assim: eu pedi ao Cristo, pedi a Jesus que viesse até mim, me mostrasse o caminho, e ele não veio. Por que eu vou rezar? E a mãe, com muita doçura, com muita paciência, ainda conseguiu convencê-lo. Olha, meu filho, não é assim. Talvez você ainda não estivesse preparado para receber Jesus. Talvez amanhã, quem sabe. Mesmo a contragosto, ele orou com a mãe e depois foi dormir. E o mesmo episódio da noite anterior aconteceu. Ele se desdobrou, se viu fora do corpo. Notara que um veículo viera buscá-lo. Notara que estava adentrando aquela paisagem maravilhosa novamente. E à medida que adentrava, ia relembrando todos os seus atos daquele dia. E ia se envergonhando. Quisera voltar para trás, recuar, pois sabia que ia encontrar novamente com Cristo. Mas não tinha como mais recuar. Aos poucos, foi-lhe aparecendo novamente a figura de Jesus à frente. Só que notava que em seus olhos havia uma lágrima. Notava que toda a natureza havia silenciado, como a compartilhar a tristeza de Jesus. Então, encheu-se ainda de força e reclamou ao mestre: o Senhor tinha me prometido que ia me ensinar o caminho.
Esperei o dia inteiro e o Senhor não me mostrou. E o Cristo, com toda a paz, achegou-se perto do menino, afagou-lhe a fronte e disse: durante 10 vezes eu te procurei. Em todas elas você não quis me ver. Eu te procurei na figura do teu pai, cheguei até ele e inspirei-o a pedir-lhe ajuda para tomar conta das hortas, e você se recusou. Ao passar pelo pomar, as laranjeiras pediam-lhe socorro, pois estavam sendo atacadas pelos formigueiros. E você, lembrando-se de tudo que ela lhe fornecia, mesmo assim se recusou, pois teve preguiça. Ao deparar-se mais à frente com aquela vaquinha, que tanto leite lhe fornecera na infância, que tão dócil era para com seus tratadores, e você ainda quis maltratá-la. Ao chegar em casa, sua mãe precisava da sua ajuda, apurada que estava com os afazeres domésticos, e você se recusou a ajudar sua mãe. Você se revoltou com a refeição saudável que lhe era fornecida. Você trouxe desavenças na escola, junto a seus colegas, perturbou-os. E quando alguém lhe pediu algo que lhe sobrava, você simplesmente se negou. Em todas essas vezes, eu ali estava, a lhe mostrar o caminho. E antes que o Cristo desse maiores explicações, ele compreendeu. E o Cristo arremata que o caminho oculto para o reino dos céus é conquistado diariamente, no dia a dia. Não existe fórmulas. E vamos trazer então essa história infantil para a nossa vida. Quantas vezes nós pensamos em como obter um passaporte direto para o alto? Um jeito fácil de chegarmos até o Cristo e encontrarmos ali as maravilhas do paraíso prometido. Quantas vezes procuramos nas religiões o jeito fácil de furtarmos-nos ao trabalho cotidiano, para que, assim, de uma forma simples, alcancemos um resultado maravilhoso. E essa mensagem cabe muito bem a cada um de nós, para nos despertar. Nós estamos no plano terra, nesse plano físico. Não devemos almejar jogar todas as nossas fichas a esperar um mundo paradisíaco do lado de lá, a nos aguardar com facilidade. Pois tudo isso é conquista. A conquista é cotidiana, nas boas ações, naquilo que nos eleva, naquilo que nos engrandece, da empatia que nós nutrimos uns pelos outros. Na mão que se estende e auxilia e cura. No gesto de ternura, de amor, que fortalece, que revigora.
na lição silenciosa do exemplo, que não precisa de testemunhas oculares para que seja divulgado cada ação, mas que nossas ações sejam espontâneas, nítidas e claras. Este é o caminho. Aprendemos com o Evangelho que devemos ser bons, perdoar, não julgar, ser indulgentes, benevolentes, caridosos, trabalhadores, ativos no bem. E o que nós fazemos? Muitas vezes usamos a religião como uma máscara a ocultar aquilo que nós somos. E durante os cultos das mais diversas origens, simplesmente acatamos, mas não assimilamos, não fazemos, não buscamos a nossa renovação. Isso quer dizer que estamos a perder tempo, tempo precioso. Cada vez que nos furtamos de uma ação qualquer, pensando levar vantagem em cima disso, estamos sim atrasando a nossa marcha para o nosso avanço. Cada vez que nos furtamos a uma tarefa de auxílio, uma palavra amiga, um ombro amigo, uma ajuda, um gesto, nós estamos atrasando a nossa marcha. E ansiamos grandemente em encontrar esse paraíso, em encontrar o Cristo. Meu Pai, imagina se isso se desse de verdade, se hoje, essa noite, nós desprendêssemos do nosso corpo físico, fôssemos levados aos páramos celestiais, encontrássemos com o Cristo, o que falaríamos a Ele? Será que passaríamos em revista todo o nosso dia? Será que todo o nosso dia seria suficiente para ser o nosso advogado naquela hora? Todas as nossas ações falariam por nós? Ou elas se tornariam claras, mostrando-nos aquilo que nós somos, despidos de quaisquer máscaras? Olha, é na espontaneidade que demonstramos quem somos. Cada vez que paramos para pensar e escolher uma determinada ação, quer dizer que estamos sendo vigilantes, não estamos sendo impulsivos. Isso demonstra que estamos lutando bravamente contra as nossas imperfeições e ponderamos entre o certo e o errado. Se escolhemos o caminho certo, estamos a caminho do nosso objetivo. Mas quando nós não paramos para refletir e por impulso já escolhemos o caminho errado, quer dizer que estamos mais atrasados do que imaginávamos, pois a religião ainda não conseguiu nos despertar a dúvida de nossas ações. Ainda estamos muito presos no nosso orgulho que fala-nos intimamente, eu estou correto, quando na realidade não estou. É preciso ponderar, é preciso refletir, porque ainda não somos bons. Porque os verdadeiramente bons não precisam ponderar, eles simplesmente agem espontaneamente assim. Nós agimos espontaneamente assim. Nós fazemos as boas escolhas de imediato, sem pestanejar? Não. Muitas vezes, nós encontramos desculpas
para nos furtarmos ao trabalho dignificante? Sim. Eu posso recordar na minha vida particular, junto ao centro, de que muitas e muitas vezes eu fui testado para vir para cá. Na minha vontade. Lembro claramente de um dia onde eu tinha machucado o joelho no futebol, meu joelho estava uma bola e eu não conseguia andar. E eu sempre vinha a pé para o centro. E a distância da minha casa era 2 quilômetros de lá até aqui. Então, como eu estava andando muito mal, e eu que ia abrir o centro, e eu que ia fazer a palestra naquela noite. E não tinha ninguém para me trazer, e eu tive que vir a pé, com o joelho mal podendo pisar. E vim. Gastei mais de 1 hora num trajeto que eu gastava 25 minutos, parando, escorando pela parede. E eu penso, por que eu escolhi ir ao centro? Porque eu simplesmente poderia ter dado uma desculpa, eu estava machucado, não tinha condições. Era o caminho mais fácil. Mas sequer eu pensei nessa alternativa. E vim. Não que isso demonstre que sou uma pessoa melhor, de forma alguma. Mas isso demonstra foco, objetivo. Uma vez eu abracei a missão, a tarefa, de aqui no centro tentar desempenhar o que eu puder ajudar. E as dificuldades não me demoveram. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu? Não me demoveu. Em outras circunstâncias, logicamente que eu errei. E ainda erro até hoje, erro muito. Mas nós somos assim falíveis. E aquilo que nós queremos, nós conseguimos. Com dificuldades, consegui chegar aqui, consegui sentar a essa mesa e fazer a palestra, consegui. Com dores, consegui dar o passo posteriormente, consegui. E para ir embora, consegui carona, graças a Deus. Vinha de ferro, né? Vinha de ferro. Mas a gente tem que ter foco, objetivo, entender aquilo que nós queremos. Não esperar, fazer. O tal do primeiro passo. A espiritualidade maior está esperando esse nosso primeiro passo para que ele se achegue a nós e engrandeça essa caminhada. Mas se nós não dermos o primeiro passo, eles não vão nos pegar no colo, como fora demonstrado nesse livrinho, né? Jesus não o pegou no colo, mas mostrou-lhe que ali, no dia a dia, que o Espírito se engrandece. E a gente fica esperando uma vida melhor no plano espiritual. A gente fica esperando que a nossa vida transcorra da melhor maneira possível para que depois tenhamos o regozijo. Isso não acontecerá. Porque o céu que nós estamos tanto buscando não está nesse espaço, está aqui dentro. E só se conquista esse céu no dia a dia das nossas ações. Que essa historinha singela, tão antiga, tão bela, nos demonstre o caminho que devemos seguir, das boas escolhas no dia a dia, no cotidiano, no minuto a minuto, no pensar a pensar, no agir ao agir, no falar ao falar.
em todos os instantes da nossa vida. Esse é o caminho oculto que nos levará para perto do Cristo. Não existe outro. Que Deus nos abençoe.